Ontem nós tivemos uma palestra, né? Hoje nós vamos ter outra. Nós temos aqui o professor Roberto Bittencourt, que já trabalhou no colégio, acho que muitos já conhecem, e ele vai falar sobre o acordo ortográfico. Eu já assisti agora com a faculdade, que ele também fez uma palestra maravilhosa, super light. E assim, como falei ontem, nós selecionamos palestras sempre pensando em vocês, no que oferecer, tá? Que não ficasse nada chato, nada monótono, enfim, eu acho que nós estamos conseguindo alcançar nossos objetivos, tá? Então, sejam muito bem-vindos, uma boa palestra, e não esqueçam da livraria Leitura lá embaixo, no térreo, estão os livros paradidáticos e a biblioteca com o autor Mirim e o Balcão, tá bom? Sejam bem-vindos, Roberto. Bom dia a todos, mais uma vez obrigado pelo convite para a participação do evento. Bom dia, turma, bom dia, professores. Hoje a gente vai trocar um pouquinho aqui algumas ideias a respeito do Acordo Ortográfico de 1990. Não sei se já ouviram falar sobre essa reforma ortográfica, se a expressão é nova para vocês. Não, nunca ouvi falar nada sobre isso, ou então não, já li bastante coisa, estou inteirado sobre o assunto. É novidade para alguém? Não. Todo mundo por dentro, assim, super 100% por dentro do acordo ortográfico, não? Já ouviram falar? Sabe que existe, mas não com profundidade. Tá? Então, é assim, hoje nós vamos, na verdade, fazer um passeio. Claro que não dá para a gente pensar toda a reforma ortográfica, tá? De uma vez só, não é assim, vou ler, vou estudar uma vez e absorver aquilo tudo. Tá? Como gosto muito de falar nas aulas de língua portuguesa, quando me refiro à ortografia como um todo, tá? Não só a reforma ortográfica. Mas ortografia é uma prática constante de leitura e exercícios, obviamente, né? Estudar a partir de uma gramática, leitura de livros, de obras de uma forma geral, seja, por exemplo, vocês do colégio, um livro literário, né, os chamados aí paradidáticos, ou mesmo as obras, os livros, né, de cada conteúdo, de cada disciplina. Então é muito mais prático entendermos e absorvermos determinados aspectos da ortografia pela leitura de uma forma geral, do que muitas vezes tentar gravar ou, né, decorar regras. Claro que há uma funcionalidade aí, né, nos dois sentidos, mas obviamente, somando as forças, né, é muito melhor. Agora, num sentido geral, a leitura, né, a ortografia é basicamente leitura. Tá? Você ter contato com a escrita, num livro, em jornal, revista, quer dizer, em diversos suportes. Perfeito? Então, nós vamos pensar um pouquinho, justamente, o que muda com ortografia. Para entender o atual acordo ortográfico, né? Ele foi assinado em Lisboa em 1990, né? Por isso acordo ortográfico de 1990, tá? Apontando justamente a data de assinatura do acordo, mas no Brasil ele só foi aprovado em 95, quer dizer, 5 anos depois. Tá? Houve aí um tempinho, né, de discussão, se seria realmente aprovado, não seria. Por que isso? Né? Justamente por todo um contexto histórico anterior das reformas ortográficas. Todas as anteriores basicamente frustradas, porque era mais ou menos assim, sentavam as comitivas de Brasil e de Portugal para discutir uma reforma ortográfica, chegava-se a um consenso, mas na hora da prática, Brasil fazia de um jeito, Portugal fazia de outro. Então, isso era muito constante. Tá? Até que, em 90, com todas as discussões, né, todos os pormenores de aprova, não aprova, e aí o que nós vamos fazer, enfim, foi realmente assinado, aprovado, está hoje em pleno vigor. Do Brasil em 95, e é importante observar que é um acordo meramente ortográfico. O que isso significa dizer que somente haverá alteração na escrita. Nada em relação à pronúncia das palavras vai sofrer alguma transformação. A questão semântica, a questão de significado das palavras, nada disso é alterado tão. Normalmente, quando se fala na reforma ortográfica, as pessoas tendem a confundir isso.
Pensar também que sentido de palavra pode mudar, que eu vou mudar a pronúncia da palavra, não recebe mais acento, eu vou mudar a pronúncia da palavra. Não tem mais o trema, então eu não vou mais falar linguiça, eu vou falar linguiça. Não há uma mudança na pronúncia, por isso que é acordo ortográfico. Tá? Não é um acordo fonético, não é um acordo semântico, enfim, um acordo que parte do princípio meramente da ortografia, ou seja, da escrita. Perfeito? Então, não altera significado de palavras, não afeta a língua falada, a nossa oralidade, continuaremos pronunciando as palavras da mesma forma como antes. E também não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países lusófonos. Vamos por partes. Não eliminar todas as diferenças ortográficas. Tá? Havia, né, no texto da ortografia essa pretensão de unificar a escrita dos países lusófonos. Isso não acontece. E é bom que realmente não aconteça. Tá? Justamente por quê? Porque há um respeito à língua falada. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o nome Antônio. Antônio grafado com acento circunflexo. Em Portugal, pela questão da pronúncia do nome, né, Antônio, quer dizer, um O mais aberto, lá se grafa com acento agudo. Então, se houvesse uma unificação, ou Brasil passaria a adotar o acento agudo, ou Portugal passaria a adotar acento circunflexo. Quer dizer, deveria aí, então, haver um consenso. E alguém abriria a mão da pronúncia. Ou o Brasil passaria a falar Antônio, ou Portugal e os demais países lusófonos, tá? A gente falando aqui Brasil, Portugal, mas considerando toda a lusofonia, que daqui a pouquinho a gente vai discutir o que é isso, né? O que são os países lusófonos, o que é a lusofonia. Passaria a pronunciar de uma outra forma. Então, as diferenças de pronúncia, elas são respeitadas. Portanto, algumas questões relacionadas à acentuação não vão ser mexidas. Por isso que o acordo ortográfico ele não elimina todas as diferenças ortográficas. Tá? Justamente por quê? Porque é um acordo que vai respeitar a língua falada, tá? Ou seja, a forma de externalizar o uso, né, pela oralidade. Tá? Estamos aqui falando, né, de países lusófonos. O que são os países lusófonos? O que são, né, os países lusófonos? Não. O caminho de resposta é esse, mas é um pouco mais preciso. São os países que adotam a língua portuguesa como idioma oficial. Que são quais? Vou citar dois, Brasil e Portugal. O restante é com vocês. Cabo Verde, Angola, Moçambique. Eu ouvi alguém falando do Guiné-Bissau aí. Quem falou Guiné-Bissau? Eu, Guiné-Bissau. Falta mais. São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e temos agora também Guiné Equatorial, que passou a participar da chamada Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou CPLP. Tá? Então, né, são ao todo 6 na África, mais Timor-Leste, na Ásia e Brasil e Portugal. Perfeito? Então, são esses os países lusófonos, ou seja, países que adotam a língua portuguesa como idioma oficial. Tá? Não quer dizer que assim, eu fui à Argentina e vi lá um monte de gente falando português, provavelmente alguns turistas brasileiros, enfim. Mas não é um idioma oficial da Argentina, como existe também na China, em Macau, né? Uma micro-região que utiliza a língua portuguesa como um dos idiomas, mas não é um idioma de caráter nacional. Então, China não é um país lusófono, tá? Ou seja, não adota a língua portuguesa como idioma oficial. Perfeito? Então, aqui é uma breve introdução, né, para a gente justamente entender o acordo, tá? Pensar, né, justamente algumas questões de por que ainda há diferenças
ortográficas entre os países lusófonos, porque não há uma unificação, né, realmente da escrita, em respeito à língua falada, principalmente. Tranquilo? Tá? Temos, né, aqui o chamado, né, só um indicativo do período de transição que nós tivemos, quer dizer, de 2009 a 2012, depois de 2012 também esticado até 2015, então de 2009 a 2015 de uma forma geral. O período de dupla vigência, né, também assim chamado, ou de transição, ou seja, aquele momento de adaptação às normas. Tá? Um momento em que eu já deveria, né, eu digo eu, nós, né, todos, começar um estudo mais detalhado, mais apurado a respeito da nova ortografia. Por quê? É aquele momento em que eu poderia escrever ou com a norma antiga ou com a norma atual. Tá? Por isso, o período de transição, justamente para que não fosse algo brusco, né? Do dia para a noite ou numa virada de ano, pura e simplesmente, olha, gente, acabou aquela ortografia antiga, agora é a nova. Não, havia todo um período de adaptação, inclusive de obras, por exemplo. Tá? Se nós pegarmos um dicionário de 2009 para cá, né, principalmente na segunda metade, né, de 2009 para cá, já um dicionário atualizado, uma gramática, né, desse período atualizada. As obras, de uma forma geral, obras literárias, obras didáticas, já começavam a se adequar, né, justamente a essa questão da ortografia. Tá? Por quê? Porque era um período de transição. Então, se eu fosse lançar, por exemplo, um livro em 2010, já era conveniente que eu lançasse em conformidade com a norma ortográfica de 1990, tá? E não com a antiga, né? Não com a anterior. Justamente para quê? Para que a minha obra não ficasse desatualizada, né? Depois desse período de transição. Perfeito? E aí nós temos, então, as principais mudanças, tá? Das 21 bases, né, que regem a nossa ortografia. Observem, né, o que nós vamos ter, essencialmente, é alfabeto, trema, acentuação de algumas palavras paroxítonas, o acento diferencial e o uso do hífen. O que significa dizer que parece ser muita coisa, né, quando se fala de nova ortografia, automaticamente a gente ouve assim como resposta, vou ter que aprender tudo de novo. Já estou completamente desatualizado. Enfim, para vocês terem uma ideia, né, antes até de eu externalizar, considerando, né, de 0 a 100%, qual a porcentagem de palavras que sofreu alguma transformação com a reforma ortográfica? Dá para chutar de 0 a 100%. Quem? 20? Quem falou 20? Quem? Falou quanto? 15? 2%? 5%? 25%? Senti firmeza nesse 25%, hein? Alguém mais? Alguém menos? Mais de 25%? Menos de 2%? Não? 0,45% responde a questão? Quer dizer, não chega nem a 0,5%. Ou se a gente quiser arredondar, né, 0,5% das palavras sofrem transformação. Ou seja, não é um número significativo, né, essa história de, vou ter que aprender tudo de novo, já estou super desatualizado, né, não confere com a realidade. Tá? Não há uma questão assim, já desaprendi ortografia, tenho de aprender tudo de novo. Não, é uma questão agora de se adaptar, de se atualizar, né, em relação à nova norma, tá? Que passa essencialmente por esses itens. Perfeito? E o primeiro deles, né, relacionado ao alfabeto, na verdade nós vamos ter aqui uma chamada aceitação da realidade, ou seja, grosso modo, nada muda. Já era assim, agora só se oficializa, né? Porque K, W e Y não faziam parte do nosso alfabeto. Fizeram durante um tempo, deixaram de fazer, voltaram a fazer. Tá? Mas já escrevíamos, já utilizávamos essas 3 letras. Né? Em alguns nomes, por exemplo, né? Yasmin, Wagner, né? Wagner com W, por exemplo, Cauã, enfim. Então, são letras que já faziam parte do nosso cotidiano de escrita, só que não eram letras oficializadas, vamos dizer assim. Tanto que, por exemplo, Nova York,
né, com Y-O-R-K, era considerado erro de ortografia. E poucas pessoas sabiam disso, né, porque a escrita correta deveria ser com I-O-R-Q-U-E, por uma questão muito simples. Se eu traduzir uma parte do nome, né, de New York para Nova York, eu deveria aportuguesar tudo. E acabava não acontecendo isso, né? A gente traduzia o New para Nova e York permanecia com a grafia estrangeira, tá? Agora, hoje, como a gente pode escrever? Das duas formas. Nova York com I, com YK. Tanto faz. O que eu não posso é misturar grafias no mesmo texto. Ah, ora eu vou escrever de um jeito, ora eu vou escrever de outro. Não. A minha escrita ela tem de ser coesa nesse aspecto, né? Eu tenho de uniformizar a escrita, né? Como outras palavras. Cotidiano, por exemplo, eu posso escrever com C ou com QU, né? Então não vou, no mesmo texto, ora escrever cotidiano com C, ora escrever cotidiano com QU. Vou optar por uma forma ou por outra, tá? Então aqui, alfabeto é uma aceitação da realidade. Já tínhamos essas letras em uso corrente, nomes próprios, abreviaturas, elementos químicos, né? Por exemplo, a tabela periódica, na internet, né? O www. Aí vem lá o site, em determinados nomes. Então, o que há, de fato, com o alfabeto é uma aceitação do que já se praticava. O uso do trema, né? Aqui é aquele momento que as pessoas normalmente respiram aliviado, né? Então tem gente que ainda pergunta, o trema, que é isso? Né? Nunca vi. Então, trema, lembra lá? Normalmente a gente fala aqueles dois pinguinhos, né, em cima do U, de frequência linguística, bilíngue, linguístico, tranquilo, enfim. Cai o trema nas palavras da língua portuguesa. Então, frequência não recebe mais o trema, tal como linguístico, bilíngue, linguiça, tranquilo, 50 e um outro conjunto grande aí de palavras. A atenção que nós devemos ter é palavras estrangeiras, né? Então, o nome Gisele Bündchen, por exemplo, BU, né? Esse U continua recebendo trema. Por quê? Porque Bündchen não é uma palavra de origem, né, portuguesa, não é um vocábulo da nossa língua. Ou Miller, né, por exemplo, milleriano, quer dizer, esse MU, o U continua recebendo trema, porque não é uma palavra da nossa língua, tá? É uma palavra estrangeira. E ali eu preciso do trema justamente para indicar a diferença de pronúncia. Tranquilo? Aqui é aquele momento que a gente deixa de perder ponto nas redações, né? Aquele ponto positivo, né? Se a gente destacar assim, para aluno, né, qual o grande ponto positivo da reforma ortográfica? A queda do trema, porque a gente para de perder ponto por causa disso. Algumas questões relacionadas à acentuação, por exemplo, né, de paroxítonos. Temos aqui o acento, né, das vogais I e U, quando formarem hiatos antecedidos de ditongos, a nomenclatura assusta, ditongo, hiato, lembram-se disso? Sim? Então, feiura, onde é que está o ditongo ali de feiura? Ih, pergunta difícil agora. O ei, né? De fei, esse ei, ditongo, e depois o hiato. Da mesma forma, né, em bocaiúva, o ai, ditongo, e o u formando ali o hiato. Então, palavras que antes eram acentuadas, perdem o acento. Tá? Também aqui, né, eu diria que muitas vezes é aquele acento que cai e as pessoas às vezes não percebem. Porque eu já vi muita gente, antes da reforma, escrever, por exemplo, feiura e ignorar completamente a existência do acento. Então, agora, vamos dizer assim, oficializou um pouquinho aquilo que muita gente já praticava também. Tá? Então, é uma das questões relacionadas à acentuação. Uma outra ainda em relação às paroxítonas são aquelas que se referem aos ditongos abertos e oi. Tá? Então, tem palavras paroxítonas, né, com alguns ditongos e oi, como, por exemplo, ideia, coreia, jiboia e paranoia.
e uma outra série aí de palavras que poderíamos destacar também. Então, ideia recebia acento, não recebe mais, Coreia recebia, não recebe mais, tal como jiboia, paranoia. E agora grafamos assim. Quer dizer, eu coloquei tal, só destacada a sílaba, e eu deixei ali uma observação, Meyer e Destroyer. E eu ainda deixei Meyer e Destroyer com acento. Por quê? Ah, porque errou. Porque é o quê? Porque Meyer é o nome próprio, não é isso? Mas Coreia também não é? Coreia do Norte, Coreia do Sul. E agora? Peguei vocês. Porque Meyer não é paroxítona? Pode ser isso? Se Meyer não é paroxítona, Meyer é o quê então? Quantas perguntas difíceis. Primeira coisa, Meyer é paroxítona ou não? Quem acha que não? Quem acha que sim? Tem gente que não levantou a mão. Está na dúvida, né? Se Meyer não é paroxítona, Meyer é o quê? Meyer é oxítona, então seria Meyer. Meyer é palavra paroxítona. Tem ditongo aberto, é. Pela regra, não deveria perder o acento, mas não perdeu. E agora? Que dilema? Meio ponto, hein, para quem acertar. Mentira, isso é só uma brincadeira. Não vou me comprometer com pontos. Porque existe uma regra que vai dizer o seguinte: toda palavra paroxítona terminada em R é acentuada. E aí bugou, deu aquela tela azul agora na nossa cabeça. Sabe aquela tela azul do computador, né? Quando dá aquele erro, a gente tem que formatar o computador todo. Não deu isso na cabeça de vocês? Muitas... Oi, tá azul, né? De algum deve estar azul desde o início. Então, existe uma regra que vai dizer toda paroxítona terminada em R é acentuada, e eu tenho uma outra regra que vai dizer que palavras paroxítonas com ditongos abertos E e OI perdem o acento. Neste caso, quando há conflito de regras, como, por exemplo, o caso de Meyer e Destroyer, haveria aqui um confronto de regras, uma regra entrando em choque com outra, vale a mais antiga, porque essa mais antiga é mais ampla, tá? Ela engloba um conjunto maior de palavras. Então, no caso de haver algum conflito, vale a regra mais antiga, ou seja, aquela que diz que palavras paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Então, Meyer, ainda que tenha ditongo EI, não perde o acento, tal como ideia ou Coreia. O acento se mantém, não é por se tratar de nome próprio, tá? É porque está inserido numa regra de acentuação. Isso é importante destacar. Os nomes próprios estão sujeitos à norma ortográfica, tá? Exceto o nome da própria pessoa, né? Vamos supor, conheço uma pessoa cujo sobrenome é Torres, só que Torres com acento circunflexo no O, o que é incomum. Quer dizer, esse acento não teria necessidade de existência. Então, conforme uma norma ortográfica, né, qual seria a tendência? Não ter o acento. Mas a pessoa tem o direito de, por ser o próprio nome dela, assinar com acento, se ela assim foi registrada. Né? Então, na questão do nome da própria pessoa, né, essa regra é mais importante, tá? E não exatamente, né, por exemplo, ali se é um ditongo terminado em R, se tem EI, enfim. Tá? É o único caso. Fora isso, nome de país, de bairro, de cidade, enfim, sempre, né, em conformidade com a norma ortográfica vigente. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Alguns hiatos aqui, né, aquele duplo O, duplo E, né, o EE, o O, de voo, enjoo, perdoo, tá? Antes recebia o acento. Aqui eu costumo brincar também, né, que para muita gente
essa queda do acento circunflexo foi boa, por quê? As pessoas às vezes ficavam na dúvida. Ora, acertavam, né? O acento circunflexo na primeira vogal, né? Voo, por exemplo, lá no primeiro O, leem no primeiro E. Algumas pessoas erravam, colocavam no segundo. E tinha aquelas pessoas que ficavam na dúvida se era no primeiro ou no segundo, aí transformava o circunflexo num guarda-chuva, né? Que ocupava as duas vogais, assim, fazia um troço meio grande ali, ou então colocava no meio entre uma e outra. Não, aí o professor escolhe, né? Qual é onde é que está o acento, enfim. Então, voo, enjoo, perdoo, quer dizer, vogais, nessas vogais duplicadas, recebiam um acento, perderam com a reforma ortográfica. Tá? Então, talvez aqui, né, eles leem, né, ou elas leem muitos livros, enfim. Atenção a esse aspecto do acento que cai. Perfeito? E o hífen, tá? Que nós temos aqui uma série, né, de regras para uso ou não uso do hífen. Tá? Coloquei de uma forma bem geral, quer dizer, uma forma bem preliminar também, mas para que a gente tenha, né, uma noção. E não necessariamente que aqui sejam todas as transformações. Algumas coisas já eram assim, tá? Nós vamos observar, já se praticava de um jeito, continua do mesmo jeito. E outros, né, há alguma transformação. Perfeito? Então, como, né, é regra geral para prefixos, né, se a outra palavra é iniciada por H, então há o hífen, né? Anti-higiênico, coerdeiro, mini hotel, sobre-humano, mas, só para dar aquela animada, existe ali um grupinho de exceções, né? Os prefixos des, in e re. E o segundo elemento, né, iniciado por H, esse H cai. Por exemplo, desonrar, desumano, né? Não é des-hífen honrar, é des-hífen humano, não. Ou reidratar ali, por exemplo. Né? Então é importante observar isso. Se o segundo elemento é H, via de regra geral, né, hífen. Mas com des, in e re, há essa junção. E aí perde-se o hífen, né, e o H. Ok? Temos aqui um outro caso. Tá? Se o prefixo, né, termina com uma determinada letra e o segundo elemento começa com essa mesma letra, usa-se o hífen. Então, anti-ibérico, né, e atenção aqui, ó, anti-inflamatório, tá? Antes se grafava junto, né? E tinha gente que ainda escrevia anti-inflamatório com I só, tá? Já eram dois Is, tá? E sem o hífen antes, agora não. Pela nova regra, vogal I, hífen. Ou micro-ondas, por exemplo. Tá? Ah, mas o meu micro-ondas que eu tenho lá em casa é tudo junto. O que eu faço agora? Nada. Se estiver funcionando, né, a questão ortográfica do micro-ondas é o menos importante. Ele tem que estar funcionando bem. Né? Não precisa nem pegar a canetinha e colocar o hífen, separar lá. Não. Né? Micro-ondas agora, tá, com o hífen. A única coisa, se tiver o micro-ondas em casa né, sem o hífen, significa que ele é bem antiguinho, né, mas que está lá na boa ainda, funcionando direitinho. Perfeito? Foi? Foi. Não. Alguns prefixos, né, aqui também, o além, a quem, ex, pós, pré, né, e alguns outros, como, por exemplo, ex-aluno com hífen. Às vezes eu vejo muitas pessoas escrevendo ex qualquer coisa, né? Ex-aluno, ex-namorado, ex-namorada, enfim, sem o hífen, cuidado. Né? O ex-hífen, né? Existe essa exigência ali. Pós-graduação, pré-história também, já vi muito assim, pré-história, pré, e aí só a separação sem o hífen, história. Tá? Que podemos, inclusive, grafar aqui o história também com H maiúsculo, né? Se eu quiser ressaltar mais essa questão da história, campo do conhecimento, né? Da mesma forma como matemática, literatura, geografia, quer dizer, os campos do saber, né? Eles podem ser grafados com letra maiúscula, pró-reitor, vice-representante, tá? Então, formas que recebem hífen.
Ah, mudou aqui alguma coisa? Não, na verdade já se praticava desta forma, tá? Porque algumas pessoas às vezes erravam, né, pequenos detalhes ali, quer dizer, pequenos detalhes, mas assim, que podem, né, isso que a gente tem de ter atenção, fazer uma diferença, né, se é uma prova, se é um concurso, tá? Claro, ninguém vai ficar reprovado porque errou um hífen. Ah, perdeu a sua vaga porque você não colocou o hífen ex-aluno. Não, não é isso. Mas é um somatório, né? Porque a tendência é errar uma vez, errar duas, errar três. Então, no texto, né, numa redação, numa resposta discursiva, a gente ter essa sucessão dos erros. É isso que muitas vezes vai minando aquela nossa nota final, né? Eu posso dar uma resposta excelente, mas tendo alguns desvios ali de pontuação, de ortografia, de concordância, de regência, isso vai derrubando a minha nota, tá? Então a gente tem de tomar esse cuidado ali. Nos chamados encadeamentos vocabulares, né? Por exemplo, Ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo, rodovia Rio-Santos, quer dizer, o Rio-Niterói, Rio-São Paulo, Rio-Santos. Eu faço esse encadeamento, né, de dois vocábulos. Então, grafado ali com hífen também. Tá? Eu já vi muita gente escrevendo Ponte Rio-Niterói sem hífen, né? Rio, espaço, Niterói. Não. A exigência é o hífen. Ah, isso é novidade? Também não. Já era assim, continua do mesmo jeito. Então, observe que nem tudo ali de hífen é uma questão de novidade, tá? E da mesma forma como isso aqui não é novidade. Então o hífen, ele basicamente muda pouca coisa. Tá? Às vezes é apontado assim, o hífen é a expressão que algumas pessoas usam, né? O calcanhar de Aquiles da reforma ortográfica. Não é. Na verdade não tem nenhuma grande dificuldade, né? Que eu coloco muitas vezes a dificuldade com hífen não é uma novidade. Já tínhamos, obviamente de uma forma geral, né? Não exatamente nós, assim. Mas já era uma dúvida, uma dificuldade anterior à reforma ortográfica. As pessoas não se detinham, talvez, muito nas regras, né? Como, por exemplo, isso daqui, da chamada translineação. Quando a gente muda de uma linha para outra, não tem? A gente está escrevendo uma redação, mudou de linha, mudou da primeira para a segunda linha. Isso tem um nome, o nome disso é translineação. Quando você muda de linha na sua escrita. E em determinados momentos, o que pode acontecer? A translineação ela ocorrer exatamente onde ocorre hífen. Então, estou lá escrevendo um determinado texto, né, o diretor do colégio recebeu os ex-alunos. Né? E, professor, a minha linha acabou aqui no ex. E agora, o que eu faço? Eu vou separar a sílaba no ex, hífen, aí eu repito o hífen lá embaixo. Única e exclusivamente nessas situações. Quando a translineação ocorre onde? No hífen. Tá? Então, ex-hífen, quer dizer, ex-alunos, ex-hífen, alunos. A grafia da palavra. Correto? E o que aconteceu aqui? Eu separei a palavra exatamente onde ocorre o hífen. Então, obrigatoriamente, eu repito o hífen ali embaixo. Somente nessas circunstâncias. Tem gente que não sei porquê, coloca o hífen aqui em qualquer palavra e repete o hífen lá embaixo. Né? Vamos supor, o diretor do colégio hífen, deu os alunos em sua sala. Não vou repetir o hífen embaixo. Por quê? Por que não? Porque na translineação, na separação da palavra, ela não ocorreu no hífen. Tá? E atenção, gente, é hífen, não é underline. Tem gente que coloca o tracinho aqui embaixo. Ah, professor, porque não deu espaço para colocar aqui, eu coloquei aqui embaixo. Não é assim. Hífen não é aquele, né, sobrescrito, né? Não é um underline. Ele é no meio da palavra. Claro, ninguém vai pegar uma régua, tá, gente, para ficar medindo ali, não é isso. É só a questão do bom senso. Não vou fazer a escrita ali embaixo. Perfeito? E da mesma forma aqui. Né? Também não vou fazer nenhum underline ali, enfim. Né? No caso é o hífen mesmo. Sem grande mistério, é só fazer um tracinho no meio e pronto, resolver o problema. Tá? Nem muito alto, nem muito abaixo, ali no meio exatamente da palavra. Dúvidas? Tranquilo? Então aqui a gente termina
esse passeio, né, pela reforma ortográfica, tá? Sempre esse convite de ler e reler sempre, tá? Estar cada vez mais atualizados. Vocês estão iniciando o ensino médio agora, tem todo um caminho ainda pela frente, claro que não só de língua portuguesa, né, mas de todas as disciplinas de uma forma geral, mas fazendo o Enem, né, realizando a prova do Enem, vocês terão uma redação pela frente. Os aspectos ortográficos, né, eles somados, eles são de extrema importância, tá, dentro de uma pontuação, né, que o candidato tem, consegue, né, na nota final. Quer dizer, ninguém ganha ponto porque tem a ortografia correta, né? A gente perde ponto com os erros, e os erros sucessivos, sim, eles podem comprometer, né, uma avaliação final, né, do candidato. Então, ter contato com ortografia, claro que não só, aqui hoje especificamente estamos falando de ortografia, né? Mas se a gente amplia a discussão para produção textual, é questão de coesão, de coerência, de concordância, de regência, enfim, há uma série de elementos a serem considerados, das quais a ortografia é uma delas. Então, muito obrigado a vocês pela presença, pela participação.